Olá, meu nome é João Paulo, sou advogado do PG Law e hoje vamos explorar os impactos do Data Act além da União Europeia. Para isso, teremos aqui novamente o Carlos Portugal Gouveia, sócio fundador do escritório, e Michele Barum, advogada do escritório, que conversaram com a gente no último episódio em que a gente falou um pouco sobre o que é o Data Act. E hoje nós vamos começar conversando sobre esse impacto dentro e fora da União Europeia. Então acho que para a gente começar a pensar em como que o Data Act vai ser sentido, né, a gente pode pensar nas empresas multinacionais e na gestão delas de dados. E como que essa nova lei pode impactar essas empresas de alguma forma? Bom, João, acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque na verdade isso é objeto de preocupação da literatura há um bom tempo, na verdade. Então, tem até um conceito que alguns trabalhos acadêmicos usam, que é o Brussels Effect, que é o efeito Bruxelas, que é justamente no sentido de como a legislação europeia, as legislações produzidas no âmbito da União Europeia, são capazes de influenciar empresas e países que estão completamente fora do contexto europeu. E aí, por que isso acontece? Justamente porque a Europa é um dos maiores mercados do mundo. Então, como a gente comentou no outro episódio, os dados que estão sendo gerados na União Europeia são capazes de gerar um valor econômico gigantesco. Justamente nesse sentido, as empresas que atuam fora da União Europeia e que também têm um escopo de atuação dentro do continente europeu, vão ter como objetivo continuar tendo acesso a esses dados. Só que para isso elas vão ter que se adaptar a essa regulação. Então acaba sendo uma escolha que na verdade é um pouco impositória. Ou você se adapta a essa regulação nova que está sendo produzida, ou você não tem mais acesso ao mercado europeu. Até mesmo porque os consumidores europeus também não estão dispostos a abrir mão dessa regulação que eles entendem como protetiva para os dados deles. Então, nesse sentido, você aumenta muito o custo de adaptação para as companhias multinacionais, e de certa forma existe até uma corrente de críticas que afirma que o Data Act pode ser considerado discriminatório em relação aos provedores de serviços de dados de armazenamento em nuvem que estão sediados fora da Europa. Então isso acaba sendo um ponto um pouco relevante, Sim. Até que tem saído bastante nas notícias. Mas também tem um aspecto interno do continente europeu, porque com certeza, você está aumentando o custo de adaptação para empresas internacionais, multinacionais, mas você também está aumentando o custo de adaptação para as empresas europeias. Então, você tem ali algumas delas que atuam com processamento de dados, mas que também vão ter que se adaptar a esse novo compliance regulatório, que vai ser muito mais rigoroso. Então, nesse sentido, isso pode, de certa forma, prejudicar a competitividade das próprias empresas europeias também. É uma regulação que tenta aumentar a competitividade, mas também tem esse outro lado da moeda. Ao aumentar esses custos, você está aumentando custos para todo mundo, não só para as companhias multinacionais. E ainda nessa esteira, em relação ao próprio continente europeu, uma questão que tem sido bastante levantada nessas últimas discussões, depois da aprovação do Data Act, é que isso também pode prejudicar a competitividade das companhias europeias, justamente porque você vai ter um acesso mais facilitado aos dados que estão sendo compartilhados em razão do Data Act, em razão dessa regulação nova. Então, isso pode fazer com que você não tenha um incentivo tão grande a desenvolver companhias nesse setor dentro da Europa, porque você já vai ter acesso a esses dados que estão sendo compartilhados. Mas, então, esses custos são algo para a gente pensar. Quais são os benefícios? É uma análise bem pragmática, na verdade, né? Quais são os benefícios, quais são os custos, o que a gente deve observar para fazer com que o Data Act seja implementado da melhor forma possível. Eu acho que você já até acabou adiantando um pouco a pergunta que eu pensei quando você falou dos custos, geralmente, justamente pensar em competição, né? Competição, como você muito bem falou, dentro e fora, mas como a gente pensa também a influência da concorrência no mercado de serviços digitais fora, né, da União Europeia e nesse mercado global, pensando nesse efeito de Bruxelas que você mencionou, que a gente pode sentir aqui no Brasil, por exemplo, com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Proteção de Dados europeia, como que a gente pode ver esse impacto global, né, do Data Act de forma geral na concorrência? Eu acho que, sem dúvida, a legislação europeia, né, uma base dela é o estímulo à concorrência, mas eu acho que não só, né? Até fazendo um pouquinho aqui um contraponto aqui com os pontos da Michele, né, que acho que eu concordo com todos, mas, na minha visão, tendo estudado, né, o que levou à promulgação, né, dessa legislação,
eu entendo que eles de fato fizeram um questionamento, né, como a Michelle já tinha adiantado, uma análise de custos e benefícios e viram que para eles, na situação atual deles, né, que é uma situação na qual eles não têm as empresas dominantes, né, na gestão de dados no mundo, essa legislação seria mais benéfica à população europeia. Então, acho que no primeiro ponto vem essa questão, né, que muitas pessoas colocam de, será que isso é o Brussels Effect, né, que é uma lógica meio imperialista da União Europeia, de tentar exportar a sua regulação para o resto do mundo, mas lendo toda a legislação fica muito claro que, na verdade, é só uma ferramenta de defesa, né? Eles não têm necessariamente a expectativa que o resto do mundo vá adotar esse tipo de regulamentação. Hoje em dia, é bastante claro para mim que você tem ali 3 grandes polos de modelos regulatórios. Nós temos o modelo americano, que impera uma perspectiva meio neoliberal ali, né, de pouca regulação. Você tem um modelo europeu, né, que representaria, por assim dizer, uma forma de regulação de um estado de bem-estar social. E você tem o modelo chinês, né, que representa ali um modelo que a gente poderia chamar talvez mais autoritário, né, de maior imposição do Estado em relação às companhias, sem uma regulação tão clara anteriormente existente, mas sendo bastante claro qual que é o interesse do Estado ali em determinadas questões, né? E aí você tem alguns outros países no mundo que estão surgindo tentando apresentar alternativas, né? Acho que a Índia acaba se destacando nesse sentido, né, adotando uma perspectiva mais de responsabilidade social corporativa, né, para as empresas de tecnologia. Mas, então, dentro dessa perspectiva, né, me parece bastante claro que o objetivo deles é proteger os objetivos que eles deixam de uma forma bastante clara, né, que é proteger os direitos individuais dos seus cidadãos e proteger a concorrência na União Europeia. E aí tem uma conexão, né, com um outro argumento que a Michelle apresentou, que é o fato de que toda vez que você coloca uma regulação como essa em ação, obviamente ela vai ter um custo. Um custo para os agentes que já estão no mercado e para os agentes que estão querendo entrar no mercado. Só que eu acho que uma questão importante aqui é que esse custo, ele é justamente o que nós falamos, a burocracia. É um procedimento para permitir, né, que determinados agentes ou novos competidores consigam entrar nesse mercado. Porque senão eles vão ter uma barreira à entrada, que é uma barreira à entrada absoluta, que é não ter acesso aos dados das pessoas. Então, a gente já tinha comentado no episódio passado, né? É muito importante você saber o comportamento do consumidor para desenhar o produto para atender a uma necessidade desse consumidor, né? A gente que é consumidor, a gente parece que as pessoas só usam os nossos dados para fazer propaganda, né? Falar, é uma pessoa de mais de 40 anos, homem, branco, então vou focar nessa pessoa por causa desses dados. Mas, na verdade, tem uma série de dados que são baseados em um uso mais detalhado, né, de determinados produtos, né? Então, como eu uso o meu smartphone, por exemplo, né, que faz com que você tenha melhorias, né, no funcionamento de alguns aplicativos e do software do smartphone como um todo e do próprio aparelho, né, do hardware como um todo. Então, esses dados todos são muito importantes para a concorrência, para permitir que tenham novos entrantes e tenha algum tipo de contestação, né, Até porque você tem as empresas norte-americanas, as big techs norte-americanas, mais de 70% lá, com um custo então, reduzido, você né? Vai ter um custo para os novos concorrentes, que é o custo de se adequar à regulação, de pedir os dados, né? Vai ter uma forma de pedir os dados para os seus concorrentes. Isso é uma burocracia? Só que antes disso, você nem sequer conseguiria ter acesso, né, a esses dados para tentar pensar em concorrer com esse agente. Então, né, até a Michelle tinha trazido um dado que eu acho que é relevante, que eles calculam que até 2028 essa nova legislação vai trazer um benefício de 270 bilhões de euros para a economia europeia. Né? Então, isso já é considerando eventuais potenciais custos e benefícios. Né? E, na verdade, que a gente imagina, como a gente está lidando com inovação, tem uma possibilidade muito grande que esses benefícios sejam muito maiores do que esse. Né? Se você começar, justamente com base nesses dados que vão ser compartilhados, a ter cada vez produtos melhores e que consigam atender os interesses dos consumidores a um custo cada vez menor também. É quase uma justificativa econômica, né, para a adoção da norma, mas a gente vê que assim, é um setor extremamente importante
que não é tão regulado, é o início, né, de uma regulação. Não, muito legal. Acho que a gente conseguiu entender um pouco melhor desses impactos e aí pensando em um setor específico, que é o setor dos serviços de armazenamento em nuvem, né? Um setor que tem bastante diálogo justamente com essa legislação e que é um setor que está em pleno crescimento no mundo. Como é que vocês imaginam que pode ser impactado esse setor a partir dessa regulação? Eu acho que a gente acabou já comentando um pouquinho sobre isso logo no comecinho do episódio, mas um dos principais desafios que a gente pode pensar para o setor de armazenamento de serviços em nuvem, além desses relacionados ao custo, é justamente pensar que as companhias europeias, elas já estão sujeitas a um ambiente regulatório que é muito mais intenso. Então, elas já têm custos maiores de operação do que as competidoras delas norte-americanas, por exemplo. Então, quando a gente tem a implementação do Data Act, você está aumentando esses custos também para companhias que já têm que lidar com uma quantidade de gastos com compliance que são muito superiores aos das concorrentes delas em outros mercados. Então, esse é um dos principais temas que a gente acaba tendo que tratar quando a gente vai falar desses serviços, justamente para esse setor específico, que tem um compliance muito mais sofisticado também. Sim, não é. E esses provedores, né, a gente às vezes pensa, é o serviço de nuvem. Você pensa, qual o serviço de nuvem que eu contrato? Não sei, tem um lá que eu guardo os meus arquivos, né, pessoais, tem um outro que eu guardo os arquivos de trabalho. Pensa, é só isso? Não. Se a gente for olhar por trás de praticamente quase todos os aplicativos que a gente usa, né, no nosso celular, tem um serviço de nuvem ali por trás que está coletando e armazenando os nossos dados, né? Então, o meu aplicativo de corrida, ele tem um serviço de nuvem por trás que está coletando todos os meus dados e, eventualmente, aqueles dados estão sendo compartilhados com outros aplicativos no meu celular. O meu aplicativo de música também está armazenando todos esses dados, né? O meu aplicativo, sim, de fotos também está armazenando todos esses dados. E aí, o que acontece? Acho que todo mundo já teve um pouquinho dessa experiência, né? Que é a experiência de mudar de um desses provedores. Né? E às vezes é uma experiência que pode ser sofrida, né? Porque muitos dos seus dados vão ser perdidos nesse processo. É o que na regulação eles chamam de switching charges, né? É o custo de você mudar de um provedor de nuvem para um outro provedor de nuvem, o custo da migração desses dados. Então, uma das questões do Data Act é justamente regular isso, para que os consumidores saibam quais são esses custos e para que os concorrentes, de uma certa forma, melhorem um pouquinho o processo da migração desses dados, né? E aí, como a gente vê, se você não tiver isso, se esses custos de migração forem muito altos, não vai ter concorrência, porque você nunca vai migrar. Então, você começou a sua vida num aplicativo de música, você vai morrer naquele aplicativo de música. Se você começou a sua vida correndo usando um tipo de relógio, você vai ter que ficar preso naquele relógio pelo resto da vida, porque eles têm os seus dados, né? Então eles conseguem medir a sua performance futura, como é que você está melhorando, como você está piorando a corrida. Então, todas essas coisas acabam impedindo a concorrência, né? Com base não em outros conceitos, né, de direito concorrencial mais conhecidos, como barreiras à entrada, mas com base nesses chamados switching costs. Então, criando plataformas nos quais eventualmente você crie padrões, né, para a consolidação desses dados, para que eles possam ser migrados e para que o consumidor saiba o custo, eventualmente o tempo dessa migração, esse processo vai funcionar de uma forma muito mais rápida. A gente já viu isso acontecendo em outros setores, né, João? Você é especializado em direito bancário, sabe que o Open Finance é basicamente isso. Sim. Né? Criar um mecanismo para que você consiga migrar os seus dados de um banco para o outro. Então, a ideia do Data Act é fazer isso em relação a todos os serviços existentes dentro da sociedade, quase tudo que hoje em dia a gente faz por meio, né, dos nossos celulares. Eu acho que só a comparação, a única diferença é que talvez seja mais desafiador o fato de você ter esses provedores fora, né? No caso dos Estados Unidos e no Open Finance, que a gente teria todos aqui no Brasil. Mas acho que a Michelle começou falando
um pouco das partes que podem ser consideradas negativas. O Carlos falou das positivas, e agora se tem alguma tréplica, Michelle, em relação a esse ponto. Não, eu acho que é sempre bom a gente ver os dois lados da moeda, né? Uhum. É sempre importante a gente avaliar quais vão ser os custos, quais vão ser os benefícios de implementação. Mas eu tendo a concordar com o Carlos, para falar a verdade. Eu acho que o Data Act é uma regulação bastante inovadora da União Europeia. Acho que ela vai ter reflexos muito, muito relevantes agora nos próximos anos. Inclusive, até comentando um dos pontos que o Carlos trouxe em relação aos switching charges, uma das propostas do Data Act é justamente zerar esses switching charges daqui a alguns anos de implementação do Data Act. Então, justamente com esse objetivo de você favorecer os consumidores e as pessoas que estão provendo esses dados para que elas consigam, de fato, ter essa maior possibilidade de mudança e de não ficarem para sempre presas em alguma marca específica que elas escolheram em algum momento. Mas eu acho que o Data Act vai ter reflexos muito relevantes para a gente, talvez até, considerando o Brussels Effect, talvez traga até alguma coisa para o Brasil, é algo para a gente ficar de olho também. Mas eu concordo que vai ter... É uma legislação que vai ter consequências muito, muito, muito importantes para o futuro. Eu acho que todo mundo que já acessou algum tipo de aplicativo desses de celular e que já teve que compartilhar os seus dados sabe, né, da relevância que isso tem ganhado cada vez mais, e é inevitável que isso se torne debate público. Então agradeço muito vocês a trazerem esse debate aqui para o PG On Air, porque com certeza, como a Michelle e o Carlos falaram, vão ser coisas que talvez respinguem na nossa legislação, e aqui a gente já está saindo um pouco na dianteira para tentar trazer um pouco mais de detalhe, explicar um pouco mais sobre esses assuntos. Então muito obrigado. Obrigado a você, João. Acho que foi bem legal o debate. Muito. Obrigada, João. Se vocês gostaram desse episódio, é só nos seguir nas redes sociais para ver outros, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, é só escrever pra gente aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima.